Olha a amêndoa lá me esperando. Conforme combinado, eu disse pra vocês que 10h30 eu estaria entrando. E tô aqui. Também já cheguei em casa. E conforme nós combinamos, terças e quintas, estou fazendo uma live junto com vocês. Ó, gente, parece que eu tô com filtro, mas não tô, tá? Tô no solzinho, chegando em casa. E vamos ir pra minha cozinha. Daí vocês decidem se vocês querem ficar que eu fique de Lourdes ou que eu fique de Mama. Aí eu já troco minha indumentária e vamos colocar o roupão da Mama. Vocês que decidem. Sejam bem-vindas. Ó, estacionando o carro. Opa! Nem coloquei no P de parada. Vamos seguindo. Comentando com vocês, hoje de manhã eu fui numa palestra no Cindy Lojas com a Beatriz Rossato. E ela falou sobre o momento presente, a gente fazer as coisas com tranquilidade e calma, principalmente nessa correria do final do ano aí, né? E como é que a gente faz? Por exemplo, eu que tô chegando agora, e aí eu tinha combinado com vocês que eu faço a live nas terças e quintas. Eu respirei fundo, já abri uns stories convidando vocês, convidei a comunidade, deixei aberto ali para quem, vamos ver se não fechei o portão, para quem quisesse entrar comigo, e fui abrindo a live também. É difícil, gente? É tão corrido para mim quanto é corrido para vocês, eu imagino, né? Ó. E a amêndoa, deixa a amêndoa dar um bom dia para vocês aí, ó. Bom dia! Olha aí, ó, ela tá esperando ir passear também, mas no momento certo ela vai ter o espaço dela também. Então, sejam bem-vindas ali. Lourdes, Juliana. Eu vou dar um oi para vocês enquanto eu subo lá para a cozinha. Quem mais? A Casa Girassol, a Mara, a Miriam Veloso. Gurias, de onde vocês são, gurias? Ó, eu me programei que eu ia entregar meus exames, mas não deu. E tá tudo certo. Então, vamos fazendo uma segunda etapa. Mas acho que eu vou mandar pro médico por PDF, que daí ele já dá uma olhada. Hoje em dia a gente tem que usar esses recursos que são digitais e a gente precisa aprender a fazer como eu tô fazendo também, uma live muito rápida, assim, vivendo a minha vida, porque eu mostro a minha vida dessa maneira. Às vezes quando a gente organiza demais até não funciona, gente. Ó, chegando, queridas. Acendendo a luz. Vamos lá pra cozinha que vocês vão ver que tá bagunçada e tá tudo certo. Eu saí e já tava fazendo um monte de coisas aqui. E aí não tava planejada para ser tão corrido como foi. Vamos abrir a janela aqui. Meus amores. Porque a casa fica sozinha. Olha aí. Deixa o sol entrar. Seja bem-vinda. E nós já estamos no verão. Ó, fui buscar algumas coisas minhas. Depois eu falo pra vocês aí. Deixa eu colocar um suporte e nós já vamos conversar. Vocês acreditam que eu já tinha acordado cedinho de manhã e já tava fazendo o meu ritual aqui de organização da casa. Me arrumei e saí. Vamos colocar aqui, acender as luzes e vamos falar do que eu tinha comentado que iria fazer hoje, gente. Eu ia falar sobre bem-estar para esse momento. Nós falamos disso aqui, né? Você sabe que o meu propósito aqui no meu canal, do meu perfil, é falar de bem-estar. Bem-estar de casa, bem-estar nos negócios, bem-estar para o final do ano. Então, é isso que eu procuro trazer para vocês, inspirar vocês, dividir com vocês o que é não ter bem-estar. E aí eu pergunto, meus amores, o que vocês preferem que eu fique?
De Deludes ou de mama? Que aí eu já posso pôr meu roupão também, né? O dia tá bem quente já. Acenem aí pra mim. Estão aonde, meus amores? Digam-me. Qual é o lugar do Brasil que vocês estão aí? Hein? Convido vocês aí também, ó, vou tirar. Olha só, a mulher se desmonta, né? Vem pra casa, já começa a tirar todos os seus apetrechos, reconectando. Pois é. A gente precisa lidar com essas coisas tecnológicas também. E aí, voltou? Eu caí fora. Então, vamos tomar uma aguinha, abençoar o dia. Abençoar vocês. Que vocês estejam aí do outro lado com toda a paz e tranquilidade do mundo. Que os objetivos de vocês estejam sendo alcançados e, se não alcançados, revisados. E se precisar mudar a rota, que mude a rota. E se precisar não segui-los, não os sigam quando não fizer mais sentido. A gente está sempre muito preocupada em seguir rotas muito fechadas, muito pré-definidas. E a gente não usa da flexibilidade para poder entender que a vida, ela é como um rio, né? Um riacho, assim. A água vai passando. Independente se você está sentado na beira do rio ou não. Não importa. E a gente é que decide onde quer colocar o pé. A gente é que decide se a gente quiser sentar na beira do rio, se a gente quer contemplar, se a gente quer pescar, se a gente quer deixar a água passar, se a gente quer forçar para que a água não vá. Mas o curso da vida vai seguir normal. E uma das coisas que a gente precisa aprender, é que a gente não tem esse controle. Ai, perdão, acabei tomando água aí. Então, quando a gente intenciona querer controlar o mundo externo, a gente perde o controle do mundo interno da gente. Então, muitas vezes, não é sobre a urgência em definir o que nós precisamos fazer, mas muitas vezes é sobre o barulho que está fora da gente e que a gente se deixa envolver com tudo isso. Trabalhar com bem-estar e estar em bem-estar também é entender essa proposta da vida. Que quando a gente tem a preocupação de não definir muito bem o que é urgente, tudo se transforma em algo muito necessário para ser feito de uma hora para outra. E a gente não vai conseguir nunca esse controle. E a gente também não vai conseguir fazer tudo aquilo que a gente acha que é urgente. E muitas vezes a gente não consegue elencar o que é só barulho e o que é necessário para nós. E quando a gente não faz essa nomeação, ou quando a gente não consegue nomear e identificar isso, nós caímos naquela situação da ansiedade. O momento ansioso é exatamente quando o braço é curto para alcançar tudo aquilo que a gente tem a ideia que precisa, mas às vezes não necessariamente precisa, mas a gente bota como urgente. Então, quando a gente está envolvido, né, nesse mundo da internet, nesse mundo que eu sempre digo, aquele mundo que é solar, onde a gente se compara com as outras pessoas, a gente tem a sensação de que os outros estão indo e a gente está ficando para trás. Que tudo é urgente, tudo precisa ser feito. Então, quando a gente toma consciência do momento que a gente está e do valor que tem aquilo que precisa ser feito, e se não é necessário eu deixo para um segundo momento, a gente entra nessa correria, nesse ciclo ansioso, e a gente acaba adoecendo, obviamente. A gente não tem o que nós precisamos, que é bem-estar. Bem-estar pra gente, e não promove bem-estar
para quem está próximo da gente, porque o ambiente da gente acaba ficando ansiogênico, né? Seja aí no teu núcleo familiar, seja no teu trabalho, seja na tua loja, seja no teu pequeno grupo. Isso amplifica quando a gente não consegue nomear aquilo que é necessário e importante dentro da gente, e aí transforma tudo em algo urgente, urgentíssimo, e se torna ansiogênico. Então, quando a gente fala de bem-estar, a gente está falando, como a Beatriz Rossato nomeou hoje de manhã, o mindfulness, né? Que a neurociência trouxe isso, e é muito, está muito presente hoje nas redes sociais, as pessoas falando. Talvez vocês não tenham muita proximidade com esse tema de mindfulness. Se alguém sabe o que é, me escreve ali no chat para mim, para ver se... Agora, isso aí. Então, eu estava falando sobre o tema do mindfulness, que veio da psicologia positiva também. E ela traz a ideia do momento presente. Quem sabe o que é esse mindfulness, me chama ali e diz, vamos tentar juntar. Estou num intervalo de uma aula para outra. Entrei só para deixar um beijão. O Ismael. Já tô de saída. Fico bem, mamãe. Obrigada, querido Ismael. Meu professor de canto, ou de voz, né? E que eu também tenho buscado recursos nesse sentido. Parei um pouquinho, mas vou retornar. Então, um abraço para você, para Nilva, para Lúcia, a Tatiane, a Raquel, a Silvia, a Daiane. Que bom que vocês estão aí. A Cristina, a Luciana. O que estão fazendo neste exato momento, gente? A Sarita, consciência do momento, a Silvia Vignoli disse. Exatamente. Estar no momento presente, vivendo aquilo que nós estamos agora, no aqui e agora. É óbvio que a gente não consegue fazer isso muitas vezes. Por quê? Vou usar um exemplo. Como é que eu vou me programar, né, para uma situação futura, se eu preciso de algumas informações daquilo que foi do passado para poder ajudar? Vou dar um exemplo. A minha mãe precisa que eu retorne para ela sobre uma determinada medicação que ela precisa tomar. Mas óbvio que se eu não tenho uma ideia do que aconteceu lá no passado, ou do nosso último encontro, de como ela estava, se o remédio fez bem ou não fez, eu não consigo ir para me organizar para o evento futuro, que é comprar a medicação. E na verdade eu não estou na farmácia, eu estou agora aqui. Mas a gente procura fazer um breve planejamento disso. A questão é quando a gente vive muito ou no passado, ou quando a gente vive muito só no futuro. Vocês conseguem perceber que as duas pontas, uma delas traz a informação só daquilo que se foi, e o passado a gente não resgata, a não ser que a gente busque só informações para trazer para o presente, para tomar decisões importantes e estratégicas para aquilo que a gente está fazendo ou para o momento futuro. E quando a gente também está lá muito no futuro, a gente passa a ter um processo muito ansiogênico, porque o futuro ainda não aconteceu. Então, se eu tô aqui, ai meu Deus, eu preciso lembrar daquilo que minha mãe falou lá a respeito da medicação que ela precisa. Ai meu Deus, mas eu tenho que lembrar que eu tenho que comprar a medicação dela, porque se eu não fizer isso, eu vou me atrapalhar, eu vou me esquecer, e eu já tô pensando quanto é que será que custa, qual é a farmácia que eu vou, e eu não estou aqui conversando com vocês, me entregando para esse momento presente. Então, quando a gente está desconectado disso, é isso que a gente fala e que eu trago aqui para vocês, que obviamente pode trazer uma exaustão emocional. É quando a gente está lá focado naquele passado, acreditando que poderia ter feito coisas diferentes lá, que poderia ter se tornado mais presente, que a gente pudesse ter buscado mais resultados, que devia fazer, que não devia fazer. Essa angústia de nos cobrar o que já passou traz muito essa exaustão, esse vazio interno
que não nos deixa vir para o momento presente e viver o aqui e o agora, conectado com esse momento. Da mesma forma, quando a gente está lá no futuro, isso aqui também não tá legal, isso também eu não tô me sentindo completa vivendo só aqui. Então eu vou pro futuro, mas eu não planejei nada ainda, eu só tô sonhando, tô prevendo, tô tentando controlar aquilo que é lá do futuro e eu não consigo me trazer para o momento presente. Isso deixa uma certa desconexão. E é por isso que muitas vezes eu procrastino para fazer aquilo que eu preciso fazer neste momento. Vou puxar para a situação que eu estou aqui. Viver plenamente esse momento de conexão que eu estou fazendo aqui com vocês. Me entregar para trazer conteúdos, para me conectar com vocês. Se eu não o faço com isso e com intencionalidade, o que vai acontecer? Eu também não vivo de uma forma intensa, íntegra, presente para esse momento que eu tô aqui. Então, o momento consciência é sempre o nosso momento presente. O momento consciência é sempre estar quando a gente tá vivendo a situação do momento. E eu não quero dizer para vocês que é viver um complexo de Poliana, né? Eu vou esperar que tudo caia aqui na minha cabeça e que se não der certo, não deu. E se era para ser assim, é para ser. Sim, gente. Eu falo muito também aqui de resiliência. E ser resiliente é aceitar que tem muitas coisas que chegam pra gente porque realmente nós deveríamos passar por isso. E ser resiliente não é ficar como se fosse um bicho enjaulado, se batendo e se rebatendo, não aceitando as coisas que chegam até a gente. E aí, fazendo essa rebeldia contigo e com o teu momento que te trouxe essa situação para a vida, para essa situação que tu tá vivendo, isso também te desconecta, com aquilo que tu precisa viver. Porque tem certas situações que são pra gente. Nem tudo aquilo que nos fere, gente, é uma situação que não deveríamos estar vivendo. Aquilo que muitas vezes nós precisamos estar vivendo é para um processo de aprendizagem também. O que eu posso aprender com aquilo que Deus me trouxe ou com aquilo que a vida me trouxe como importante para mim viver neste momento? Compreende? Quando a gente consegue se integrar, quando a gente consegue se entregar de uma forma mais completa para aquilo que a gente está fazendo, a gente começa a perceber o valor que a gente tem como pessoa também. O valor que a gente tem dentro dos papéis que a gente está. Como uma psicóloga, como uma mentora, como uma mãe de família, como uma pessoa em evolução, como uma mulher, como uma pessoa que já tem um histórico de vida, uma caminhada. Eu não vou conseguir voltar para os meus 40 anos porque esses já se passaram. Mas eu posso trazer aquelas coisas todas que eu tive de aprendizagem e trazer para o momento presente. Mas também não significa que nesse momento presente eu estou completa. Porque eu também preciso aprender coisas deste momento que eu vivi. Muitas pessoas me perguntam: Delourdes, você alcançou a tua felicidade? Para este momento, sim. Agora, como chegar aos 60 feliz? Amadas, eu também estou nos meus 60. Eu também estou descobrindo como é viver nos 60. Eu não os vivi ainda completo. Eu só vou conseguir fazê-lo quando eu passar por essa linha quando eu viver essa passagem também. Então, quando a gente se coloca nessa condição, eu mostro para vocês aqui que eu não tenho nada para ensinar a vocês. Eu tenho para trocar com vocês. Vocês estão ali num momento e eu estou aqui num outro momento. É muito difícil a gente poder dizer assim, olha, eu estou aqui para ensinar vocês. Não, gente.
Muito pelo contrário, eu estou aqui para fazer uma troca com vocês. Vocês não sabem também quanto que eu aprendo com cada intervenção de vocês, com cada retorno que vocês me dão. Mas aprendo também com a experiência que eu estou vivendo aqui em abrir uma live e me dá a oportunidade de viver esse sentimento de dizer, gente, como é que faz uma live? Como é que a gente se conecta com as outras pessoas? Como é que a gente trabalha aqui no digital? A live que eu fiz ontem, ou na semana passada, na última quinta-feira, ela me deu mais um degrauzinho, né, para me dar um pouquinho mais de segurança. Mas em nada ela tem a ver com essa que eu estou trazendo hoje para vocês. Esse aqui é um outro momento. Eu acordei diferente também no dia de hoje. Eu fui me reconstruir buscando uma conexão com outra menina, outra profissional que trouxe outras informações. E este é o sentido da vida. É da aprendizagem constante, ok? Então, não esperem de mim aqui, gente, que eu traga para vocês dicas, soluções. Eu posso trazer uma resposta e mostrar para vocês talvez a forma como eu fiz, mas cada ser humano é muito único. A maneira como vocês vão empreender talvez seja diferente da maneira, e é diferente, não é talvez, é diferente da maneira como eu empreendi. A maneira como eu fui mãe é muito diferente como a maneira que cada uma foi. A construção de cada um é única. E a graça está ali. Então, quando a gente consegue se perceber dessa forma, é claro que eu venho aqui na live dizer para vocês, gente, que na minha santa autenticidade, poder dizer para vocês que eu também estou aprendendo quando eu faço isso. E quando eu digo isso, sabe, o peso aqui de cima dos ombros, ele sai. Quando a gente se coloca na mesma condição da outra pessoa que está do outro lado aí, e pode ser que tem gente que está do outro lado me escutando que realmente até saiba mais do que eu. Por mais conhecimento, por mais títulos que eu tenha, por mais diplomas que eu tenha, por mais anos de vida que eu tenha, a minha experiência foi para mim. A tua experiência será para você. Então, quando eu convido vocês a se experimentarem, a viverem o seu momento presente, é se darem a oportunidade de fazer as coisas que aparecem para vocês como experiência, como oportunidade, como se veio alguma coisa, ótimo, deixa eu me experimentar, deixa eu testar. Aqui eu acho que deve ter presente uma menina, eu chamo de menina, porque todas vocês são minhas meninas, né? Não só a minha Toseta que tá ali, que agora participa comigo. Não é verdade, Toseta? Olha ali, ó. A minha bonequinha, né, Toseta? O que tu acha? Porque eu também gosto de ter alguém que me acompanhe. Vocês todas me acompanham, mas tem a minha bonequinha ali. Eu tô chamando de Toseta, pode ser Bela, pode ser Bambina, eu ainda não decidi. Eu vou tentar entender aquilo que fica mais fácil para mim falar aqui nas minhas palavras. Mas deixa eu ver, a Margarete, que eu conheci na praia esse final de semana, deve estar aqui, eu vi ela entrando aqui. A Margarete também é uma 60, né? Uma 60 adolescente. Eu já tô dizendo que nós estamos vivendo uma bela adolescência, gente. Teve a época quando a gente tinha, nos anos 80, que nasceu a adolescência, depois veio a aborrecência, e agora veio a 60 adolescência. São nós, os novos adolescentes. Adolescente no sentido de se explorar. Adolescente no sentido de estar livre, para sentir emoções, para não se castrar. O adolescente, ele vem todo, né, com vontade de explorar o mundo, mas ao mesmo tempo se sentindo assim, meu Deus, o que eu faço com esse
com esses braços longos que estão aparecendo em mim aqui. O corpo dele nós também passamos por isso, o nosso corpo se reorganiza todo, ele amplia, e às vezes a gente está batendo aqui num móvel, a gente não sabe como caminhar direito, os meninos caminhavam tudo meio até a gente se tornar homem, né? Uma pessoa mais, uma mulher, quando a gente começa a se sentir um pouco mais seguro, a gente está cheio de preocupações, a gente está cheio de não saber para onde ir. E os novos adultos jovens, esses novos adolescentes 60, 70, também estão se sentindo assim, frente a essa mudança toda que aconteceu no mundo, a essa particularidade que a internet nos trouxe de nos explorar mais, de recomeçar. Mas a gente não está sabendo muito como fazer tudo isso, porque nós não estamos preparados para aquilo que veio. E a gente está querendo ou empreender, ou está querendo se conhecer de novo. A gente já viveu tantos papéis, a gente já atendeu tantos, cuidou de tantos, as mulheres em especial, ajudou tantas pessoas, esteve tão próxima para cuidar de todo mundo, que às vezes a gente esqueceu da gente. Então hoje a gente se sente um novo adolescente. Seja na questão do corpo, porque a mulher vem com toda essa questão da questão hormonal, né, da menopausa. É um novo jeito da gente se enxergar, turma. A gente já não dorme mais como dormia antes. A gente faz xixi com muito mais intensidade. A gente tem um novo olhar, né, ali no espelho. A nossa cutis já não é mais a mesma. Então, veja como a gente precisa se redescobrir. Mas dentro da gente tem uma vivacidade enorme. Tem uma mulher, uma pessoa pedindo expansão, mas não sabendo muito para que lado ir, como fazer com todas essas informações que a gente trouxe, né, até então. E o que a gente faz agora com tudo isso que está chegando? Como é que a gente encaixa tudo isso? E lá pelas tantas, eu vou fazer uma analogia com um adolescente. Tem aquele que já conseguiu namorar, achou seu namoradinho, e a gente tá ali do outro lado, nossa, eu tô me sentindo tão feia, né? Ninguém me quer, eu tento me arrumar, mas não me ajeito, o corpo não tá organizadinho, ele não tá tão bonito, mas a gente tá cheia de hormônios, né? Cheia de vontade de fazer. Só que agora nós estamos aqui do outro lado. Tem outros hormônios vindo pra gente. Desceu a questão hormonal do físico, mas veio uma questão hormonal intensa de mente, de cabeça, tentando mostrar pra gente que a gente precisa se reconectar com a gente mesma, que foi uma caminhada longa e lá pelas tantas a gente se perde também. Deixa muitas vezes pelos papéis que a gente tem, a gente acaba fingindo ser o que a gente não é, para poder atender as expectativas das outras pessoas. Vejam como isso é pesado. Quando a gente passa muito tempo da vida da gente atendendo as expectativas sobre as outras pessoas que esperam da gente o melhor papel de mãe, empresária, uma assistente, a pessoa que trabalha com o patrão, procurando fazer o melhor, a gente se desdobra. E também aquela expectativa que a gente cria sobre a gente mesma. E daí a gente corre 24 horas do dia tentando dar conta de tudo isso. Então, quando a gente está fora do prumo, a gente está desconectada dessas questões. É quando a expectativa sobre o mundo é muito grande, ou quando as pessoas têm uma expectativa da gente também muito alta e a gente não consegue cumprir. Então, parece que as pessoas se frustram com a gente, né? E a gente, no olhar do outro, enxerga uma pessoa que não conseguiu atender aquilo. Mas de quem é a culpa? É dele que está nos olhando? Se é dele, gente, tá lá. Não tenho nada a ver com isso. Agora, o problema é quando a gente coloca o olhar dele sobre nós. Nós criamos uma alta expectativa para as pessoas terem sobre a gente. E quando a gente não cumpre, né, a gente se acha incapaz, se acha fracassada.
acha que não atendeu, acha que não é competente o suficiente, acha que não é capaz, acha que não tem habilidade, acha que não serve para coisa. Tá vendo quando começa esse boicote interno dentro da gente? Tudo tem a ver com essas expectativas externas, que não se cumpriram ou que nós damos a intenção para que os outros tivessem da gente. E quando a gente se desconecta disso, a gente não está no nosso momento presente, não está aqui dizendo quem a gente é. Quem é a Delourdes de fato? Eu também passei por esse processo, gente, de ter que me reconectar comigo mesma, me reconstruir. Porque por muito tempo eu criei expectativas a respeito de uma mulher que realizava muita coisa, que atendia a todo mundo, que cuidava de muita gente, que cuidava de tudo, que controlava tudo, que eu era capaz, eu era indomável, eu era a Mulher Maravilha, né? A pessoa que dá conta, que aceita, que pode chamar, que ela está sempre disponível. Isso vai criando uma exigência interna dentro da gente, só que ela chega num momento, gente, que ela tá aqui, ó, é como um copo cheio, olha, que não consegue fazer esse destravamento aqui. A gente não consegue beber a própria água da gente. Ó, fazer essa lubrificação interna da gente mesma. E aí, quando transborda esse copo, o que vai acontecer, gente? Ou então a gente se prostra, vai cair numa prostração, num vazio interno muito grande, e a gente não consegue mais avançar. Daí a gente imagina que tudo findou para nós. Olha, né, tem uma automutilação muito grande, como se a gente estivesse chicoteando o tempo inteiro. Olha aí, ó, tu não conseguiu, tu não foi capaz, tá vendo? Tu tentou e não deu certo. E a gente vai se chibateando, faz o que, gente? A gente se dilacera internamente e não dá espaço para buscar uma outra rota. Não, tudo bem, eu não sou eu sou imperfeita, não sou Mulher Maravilha. Eu não estou aqui para atender todas as pessoas e resolver os problemas das outras pessoas. Eu estou aqui para viver. E viver significa se enxergar imperfeita. Viver significa não ser uma pessoa capaz de fazer tudo e atender tudo. Viver significa poder dizer, não, eu não tenho condições de fazer tudo para os outros. Viver significa dizer, hoje eu não vou fazer. Hoje eu não tenho condições, né? Quando a gente está presente com a gente mesmo, é quando a gente faz as coisas que atendem ao nosso ser, à nossa essência. E nesse sentido, é que a gente precisa buscar muito autoconhecimento. Porque, mais uma vez, ninguém é igual ao outro. A gente pode se espelhar numa outra pessoa. A gente pode dizer, olha, a minha caminhada é muito parecida com ela. Tanto que vocês sabem, gente, eu sou psicóloga, a gente tem gêmeos univitelinos iguais e nem por isso precisa vestir eles iguais, porque cada um tem a sua individualidade. Aliás, se a gente fizer isso, tá fazendo tá provocando uma situação extremamente grave na personalidade da pessoa. Porque cada um é individual, cada um tem o seu gosto, cada um tem a sua performance, cada um vai ter as suas escolhas. E quando a gente não respeita isso, muitas vezes a gente não respeita nem as nossas, porque a gente quer copiar alguém que tá dando certo. Esse é o grande problema do digital. Por favor, não me copiem, gente. Não me copiem. Eu estou aqui para dizer que eu fiz uma caminhada e assim, batalhei muito, testei muita coisa e lá pelas tantas deu certo. Mas não é a tua caminhada também, não vai ser da mesma forma. Eu não tô aqui, apesar de trabalhar com transição de carreira, ajudar vocês a encontrarem a expansão de vocês, eu não estou aqui para dizer para fazer o meu modelo, tanto que eu não tenho modelo para dizer para vocês, gente. Eu não tenho. Sabe qual é a forma que eu trabalho? É sentar com vocês,
observar como se fosse uma lente de fora a vida de vocês e os objetivos que vocês têm da vida de vocês e tentar mapear isso junto com vocês dentro da tua essência, dentro daquilo que tu gosta. Quando a gente consegue olhar isso, e aí eu pego a câmera de fora e tô te enxergando aqui, tu vai me contando, imagina como que é uma sessão aqui comigo de clareza, tá? Tu vai me contando e eu estou aqui, observando no meu silêncio e com a intencionalidade de te entender aqui, sabe? Imagina esse côncavo aqui da minha mão, eu quero chegar nesse centro aqui, você também quer chegar aqui. Mas olha quantas áreas a gente precisa ver. A gente precisa ver a área pessoal, a tua área profissional, as tuas habilidades, os teus medos, as tuas inseguranças e tentar trazer isso mapeado aqui para trazer aqui para o centro. E a gente colocar aqui tudo conectado para poder você se enxergar bem. Você se conectar com a pessoa que está aí, não com a Lourdes que está do lado de cá. Eu só sou uma câmera para poder te ajudar a tu mesma poder te olhar para dentro, te enxergar e conseguir te mapear. E aí quando você diz isso, normalmente tu te sente mais segura. Qual o caminho que tu precisa, que tu intenciona? Quais os medos que te aprisionam? Qual é a caminhada que é tua que você não deve negar em absoluto? A tua história é o que fez, é o que te dá tanto que tá aqui no meio, ó, gente. A tua história é a tua espinha dorsal. Ninguém vai para frente se não colocar a tua espinha dorsal como o centro do que vai te deixar de pé, entende? A tua história profissional, né, tá aqui desmembrada dentro de tudo isso. E isso tudo aqui vai te dar segurança para poder expandir. Vou usar até minha mão para poder abrir essa informação para vocês. Quando a gente colocar isso aqui tudo no centro, você vai ter mais clareza de qual a maneira que você vai querer conduzir cada um desses teus aspectos. E é aí que eu volto para a questão do pleno. Quando a gente se sente plena, é quando a gente está com essas áreas todas aqui trabalhadas e definidas e tendo clareza. A clareza desses aspectos, que são os teus e não os meus, gente. Muito claro de novo. De Lourdes aqui, psicóloga, hoje a mama, que está aqui empreendendo no digital, é uma caminhada, é a minha caminhada. A tua é muito diferente. Então, se é o teu momento, ok, venha, se questione, busque sempre uma ajuda. Porque às vezes, talvez o caminho fique mais fácil de enxergar. É óbvio, gente, que se eu tô aqui, né, entre os meus pensamentos, eu tenho aquele que me traz lucidez, mas eu tenho aquele que me sabota também. Então, a nossa dificuldade é exatamente saber qual dos dois é que está me travando. É a minha lucidez que está dizendo para mim, calma, não é o momento, ou é a minha trava que está dizendo, você é incapaz, tu já tentou e não foi capaz. Qual que é a consciência das coisas aqui? Muitas vezes, quando a gente está olhando sozinho para a gente mesmo, a gente deixa os nossos sabotadores internos nos boicotarem demais. E é por isso que tem essa ansiedade interna dizendo para mim, puxa, mas eu queria tanto, por que eu não consigo? Se tem esse questionamento interno, é porque é a hora da expansão. Isso aí tá querendo sair de dentro. Mas tem esses sabotadores internos que não estão deixando você conduzir o teu processo com muito mais leveza, tá? Por isso que eu trouxe hoje o bem-estar, é porque tudo na vida precisa estar em bem-estar. Vamos ver se alguém comentou alguma coisa, porque olha, já é 11h10, então nós temos mais 5 minutinhos. A Ana tinha
falado, minha colega Ana, que estava aí. Eu não sei se alguém estava querendo entrar aqui comigo, mas podemos organizar de uma forma melhor. Eu vou dar um oi para todos vocês aqui. Obrigado por me fortalecerem também, queridos, né? Como eu disse para vocês, ninguém faz nada sozinho. A gente faz construindo juntos. Vou convidar vocês aqui a participarem da minha comunidade. Ó, a Ana me deu oi aqui. A Mama, que nasceu como uma fortaleza minha, o meu arquétipo, hoje eu construo uma comunidade com ela. Ali a gente se fortalece, ali a gente se apoia. Existem momentos que a gente faz encontros ao vivo, para que vocês também possam se entender no seu momento presente e saber se tem alguma coisa que uma outra pessoa talvez possa inspirar vocês. A Nilva disse, é a primeira vez que estou te ouvindo, mas estou gostando do conteúdo. Muito obrigada, querida. Eu trago conteúdos de psicologia, de mulheres, de momento presente, de como a gente se reconectar com a gente mesma, das mulheres que talvez em algum momento da vida se perderam de si mesmas e como a gente consegue, com o meu apoio aqui, com a minha história, com os meus conhecimentos, trazer alguns insights para vocês voltarem eu não estou dizendo que vocês estejam perdidas, por favor, né? Porque perdida também estou eu, muitas vezes também. Estou dizendo, quando a gente busca, de repente, algum ensinamento, algum insight para poder seguir no momento em que a gente está, tá bom? Queridas, alguém quer me fazer alguma pergunta? Deixo ali aberto o chat. Eu procuro estar com vocês aqui na terça e na quinta-feira. Eu, a Mama aqui, cadê o roupão dela, senhor? Onde ela tá? Pera aí que eu vou buscar. Vamos lá, belas, olha aqui. Essa Mama também, né? Ela precisa dizer que ela tá presente. Façam aí alguma pergunta pra Mama pra ela poder dizer o que pra vocês. Espera que vão pegar a Barucha também, Calma, Pra fazer o fechamento aqui com a Mama, ó. O que a Mama diria para vocês agora? A Mama é afetuosa quando ela diz, Mabela, querida, cada um tem o seu momento. Não pede para a vida adiantar o curso do rio, porque o rio ele corre sozinho. É que se tu quiser pegar toda a água do rio, tu vai te afogar. Não dá, né? Mas também, ela aparece às vezes e ela diz assim, ponto e basta. Chega de brigar com o mundo e chega de brigar contigo. Por quê? Como uma boa gringa eu aprendi. Estutear e tatear. Capito? Estutear e tatear. Estudo tu tem, idade tu tem. Então usa a tua cabeça para aquilo que tu precisa fazer, para tomar tuas decisões de uma forma certa. Mas não te perde de ti, Capite? Tu é uma mulher forte. Tu sabe a história que tu fez. Ninguém te ensinou a chegar agora ali do jeito que tu tá. E se ninguém te ensinou é porque tu tem as pernas fortes. Tu tem muito para ensinar, inclusive para os outros. Então pega o teu saco de conhecimento que tu tem ali, que pode ser a tua história de vida, e segue, menina. Ninguém tem nada que discutir se tu fez A ou se tu fez B. Tu faz aquilo que teu coração manda. E quando a gente faz as coisas que o coração manda, querida, a gente tá leve. E pensa poder dormir leve, sem nenhuma daquelas boletas. Entende? Compreende? Então tá, meus amores. Ponto e basta.
basta. É graça, Elora. Agora todo mundo vai se virar que a mama também tem a comida para fazer. Capito? Meus amores, tchau. Até outro dia quando a mama volta com vocês e a de Lourdes vem filosofar e psicologizar com vocês. Aí também tem a pistoleta aqui, ó, a mamicha. Né, Bela? Dá um oi para todo mundo. Tchau, queridas. Até outro dia. Na próxima quinta nós vamos estar junto aqui com todas vocês. Abraço! Vou tirar uma foto, gente. Peraí. Tchau! Pronto, tirei uma foto. Grazie! Muito bom, Silvia. Grazie, amadas. Tchau!